do versículo 25 ao 35. Lucas 14, do 25 ao 35. Lucas, capítulo 14, 25 a 35. A palavra do Senhor diz assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Santo Deus, nós oramos ao Senhor nesse momento, te louvando, Pai, te exaltando o santo nome, agradecendo, Senhor, pela Tua presença aqui nesse lugar, a Tua presença nas nossas vidas, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo e falando aos corações nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja nos tratando, que o Teu Espírito Santo esteja nos ensinando, nos corrigindo, nos encorajando, Pai. Fala a cada um aqui, ensina a Tua palavra, a verdade que vem do Senhor, Pai. Isso nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vocês já ouviram falar em Jim Elliot? Jim Elliot foi um missionário que planejou, que se preparou, que estudou para evangelizar uma tribo indígena do Equador. Junto com outros 4 missionários, eles planejaram essa viagem missionária a essa tribo. Eles sabiam que essa tribo era hostil e todas as tentativas de contato com esses indígenas acabaram na morte dos missionários. Mas eles oraram, eles se prepararam e colocaram o plano em ação. Ao chegar, eles foram recebidos por essa tribo indígena e foram mortos. Então aquilo que eles temiam acabou acontecendo. Mas, anos depois, as famílias desses 5 missionários foram nessa tribo novamente, conseguiram contato. E com esse contato, eles evangelizaram muitos indígenas que vieram a se converter a Cristo. Então, esses homens, eles tinham um chamado. Esses homens receberam de Jesus uma missão. Eles fizeram os cálculos, eles se prepararam, eles abriram mão de tudo, até da própria vida, para fazer aquilo que o Senhor Jesus havia colocado em seus corações. Esse primeiro contato parece que não obteve sucesso, mas abriu a porta para que outras pessoas chegassem até lá, levassem o Evangelho e pessoas fossem salvas naquele lugar. Inclusive, alguns dos que atacaram os primeiros 5 missionários se converteram com a pregação dos seus familiares. Conta a história de forma mais poética que uma das pessoas que tirou a vida de Jim Elliot batizou a sua filhinha. Conta a história. Então, esses homens que atenderam o chamado de Jesus, esses homens que abandonaram tudo, que abriram mão até da própria vida, foram um instrumento de Deus. Eles são um grande exemplo de verdadeiros discípulos de Jesus.
não só na salvação, mas seguiram Jesus, seguiram o chamado de Jesus para as suas vidas e colocaram em prática esse chamado, e não se pesaram, nem na hora de abrir mão da própria vida. Eles entregaram a vida deles pelo Evangelho, como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E nós, ao lermos esse texto, vemos palavras do Senhor Jesus justamente nesse sentido, trazendo para nós características, trazendo para nós o custo de sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Muitos pastores, pregadores, escritores têm falado, têm intitulado esse texto como o custo do discipulado. E nós vamos falar sobre o custo de ser discípulo de Jesus. Mas eu quero que nós tenhamos em mente aqui 3 características de verdadeiros discípulos de Jesus, de verdadeiros seguidores de Jesus. 3 marcas de verdadeiros homens e mulheres que são discípulos de Jesus Cristo, certo? O Senhor Jesus, nesse momento, está em uma caminhada em direção a Jerusalém. E nessa caminhada, Ele está indo em direção à cruz. Essa é uma das sessões do Evangelho de Lucas, onde ele começa a relatar essa viagem, essa trajetória de Jesus com destino à cruz. O Senhor vai terminar a sua trajetória no momento da crucificação. E nessa caminhada ele vem trazendo muitos e preciosos ensinamentos. E esses ensinamentos acerca do seu reino e de como e quem participará desse reino. E nesse momento, nesse trecho do Evangelho relatado por Lucas, ele está tratando diretamente de quem são, como são e quanto custa para ser um verdadeiro discípulo, um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, participante do seu reino. O texto fala já de início que uma multidão o acompanhava. As multidões se reuniam ao redor de Jesus Cristo. E eles vinham com muitos interesses. Alguns vinham porque o Senhor Jesus multiplicava pães e peixes, e eles queriam saciar a sua fome. Outros vinham porque o Senhor Jesus realizava muitos milagres, e eles tinham uma necessidade que só um milagre poderia resolver. Eles tinham algum familiar, alguém enfermo, e só um milagre poderia resolver a situação dessa pessoa. Outros, até como Mateus fala no capítulo 7, versículo 28 e 29, no final do Sermão do Monte, as multidões se maravilhavam com as palavras de Jesus, porque ele falava como quem tem autoridade, não como os escribas, não como os fariseus, não como os religiosos. Então as pessoas seguiam Jesus, elas se reuniam, elas se amontoavam, elas se apertavam para seguir Jesus. Jesus também tinha um grupo menor, que eram os seus discípulos, mas nesse momento então ele se volta para essa multidão e começa a trazer então aqui uma palavra acerca dos verdadeiros discípulos, dos verdadeiros seguidores de Jesus. O versículo 26, o versículo 27 e o versículo 33, acompanhe a leitura comigo. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nos 3 versículos, ele finaliza dizendo: não pode ser meu discípulo se não for desse modo, se não tiver esta característica, se não for desse jeito, não pode ser meu discípulo. E olhando para esses 3 versículos, nós vemos que o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, aquele que é íntimo de Jesus, aquele que segue Jesus, ele é chamado a rejeitar. Quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, quando nós queremos ser seguidores de Jesus, alcançados pelo poder do Espírito Santo, é claro, mas nós precisamos rejeitar. Quando se trata do assunto seguir Jesus, nós sempre falamos, você precisa aceitar. Nesse ensinamento, o Senhor Jesus está falando sobre rejeitar. Porque quando nós aceitamos, conduzidos pelo Espírito Santo a Cristo,
nós precisamos rejeitar tudo aquilo que se opõe a Cristo. Nós precisamos rejeitar a nós mesmos. Nós precisamos rejeitar coisas ao nosso redor. Nós precisamos rejeitar esse mundo todo, para que nós sejamos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. O versículo 26 está falando sobre família. E nós precisamos compreender que o Senhor Jesus não está sendo contraditório com o restante da palavra. Porque a palavra de Deus, ela enfatiza a importância da família. A palavra de Deus enfatiza o quão sério é o assunto família. Como nós devemos tratar a família. O 5º mandamento fala sobre isso. Fala sobre honrar os pais, honrar as autoridades. Então o Senhor Jesus não está sendo contraditório aqui de forma alguma. Ele não está falando que nós precisamos odiar a família, que nós precisamos rejeitar a família por qualquer motivo, de modo algum. Essa palavra que ele usa aqui, aborrece, ela pode facilmente ser traduzida como ama menos, dá menos valor. Então aquele que não ama menos as pessoas, os familiares, esse não poderá ser seu discípulo. E ele não está falando que nós devemos amar pouco a família, muito pelo contrário. A palavra de Deus não se contradiz em momento algum, muito menos saindo palavras da boca do Senhor Jesus. Mas ele está dizendo que quando o assunto é amar a Cristo, todo o resto deve receber menos amor. Amar menos pai, mãe, irmão, irmã, esposo, esposa, filhos, do que o Senhor Jesus. Então nós vamos precisar rejeitar coisas importantes na nossa vida. Esse é o objetivo do Senhor Jesus, que para segui-lo nós precisamos estar dispostos a rejeitar coisas muito importantes para nós, como um filho. Eu acredito que não há nada mais importante na vida de um pai e de uma mãe aqui nessa terra que os seus filhos. E o Senhor Jesus está dizendo que até mesmo os filhos devem ser amados menos do que Ele. Pai, mãe, esposa, marido, devem ser amados menos do que o Senhor Jesus. E muitas das vezes nós vamos ter que rejeitar pessoas importantes, porque elas estão se opondo à nossa fé, porque elas estão indo contra aquilo que nós cremos, porque elas estão falando mal, porque elas estão tentando nos impedir, porque elas estão fazendo com que a nossa fé enfraqueça. Mas são pessoas amadas, são pessoas importantes, mas elas não podem ocupar o lugar de Cristo na nossa vida. Elas não podem ocupar a centralidade de Cristo no nosso coração. Elas não podem ser amadas mais do que o Senhor Jesus, de forma alguma, porque elas não têm como ser comparadas à grandeza de Cristo. Elas não nos oferecem aquilo que só Cristo oferece. Então coisas muito importantes precisarão ser rejeitadas na nossa vida, inclusive pessoas amadas. Quantos e quantos jovens abandonam a fé, abandonam a igreja porque se casam com pessoas que não compartilham da mesma fé, pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Quantos e quantos jovens deixam de participar das coisas da igreja, deixam de buscar edificação, santificação, porque os seus pais não são cristãos e atrapalham a caminhada deles. Quantos maridos, quantas esposas deixam de se render a Cristo, de buscar mais e mais do Senhor, de congregar, de participar da comunhão, porque os seus cônjuges se opõem. O Senhor Jesus está dizendo que nada pode ocupar o lugar de Cristo na nossa vida. Nada pode ser amado mais do que o Senhor Jesus, enquanto nós estivermos nessa caminhada. Nada pode ser mais importante. Não podemos nos prostrar diante nem mesmo da família, somente do Senhor Jesus. É isso que Ele está querendo dizer aqui, que não há nada mais importante do que Ele. E nós vamos ser chamados a rejeitar coisas importantíssimas na nossa vida. Versículo 27, ele diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, esse não pode ser meu discípulo. Ele está falando aqui juntamente com o final do versículo 26, porque ele está falando que nem a própria vida deve ser mais importante do que a nossa caminhada com Cristo. Nem a nossa própria vida deve ter mais valor do que a nossa fidelidade a Cristo.
Nem a nossa vida, a nossa estadia, a nossa existência aqui deve ter mais valor do que o Senhor Jesus. Muitas pessoas, e eu trago um dado aqui para vocês do ano passado, que choca e impressiona. Na Nigéria, em 2025, 7.000 cristãos foram mortos simplesmente por serem cristãos. 7.000 pessoas mortas em um ano. São mais de 30 pessoas por dia que são mortas simplesmente por serem cristãs em um único país. Essas pessoas não valorizaram mais a própria vida do que Cristo. Imagina, alguém com um fuzil apontado para você, alguém com um fuzil apontado para o teu filho, dizendo: negue a Cristo e siga outra religião, seja o islamismo ou qualquer outra. Negue, senão vocês morrem. E essas pessoas se mantiveram firmes até o fim da vida. A vida delas não teve mais valor do que seguir a Cristo. Elas não amaram mais essa estadia momentânea aqui do que servir e ser verdadeiro discípulo de Cristo. E ele vai falar sobre tomar a cruz. E tomar a cruz é justamente isso, caminhar para a morte. Dentro do contexto romano em que isso tudo foi escrito, do Império Romano, caminhar com a cruz nas costas, tomar a cruz, levar a cruz, era uma caminhada para a morte. E o Senhor Jesus está dizendo que aquele que quiser segui-lo deve tomar a sua cruz, abrir mão da própria vida, valorizar menos a própria vida do que segui-lo. Então, não há nada mais importante do que o Senhor Jesus na nossa vida, nem a própria vida. E nós somos chamados a rejeitar pessoas importantes, nós somos chamados a rejeitar prazeres, nós somos chamados a rejeitar status, poder, nós somos chamados a rejeitar o dinheiro, nós somos chamados a rejeitar amizades, nós somos chamados a rejeitar a própria vida por amor a Cristo. Isso é tomar a própria cruz e ir nos passos, nas pisadas, na caminhada de Cristo, em obediência, em amor, em fidelidade a Cristo. Versículo 33 diz assim: pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então quem não está disposto a abrir mão de tudo por Cristo, não é um discípulo de Cristo, não está sendo fiel ao Senhor Jesus. Não quer dizer que você vai sair daqui e você vai vender tudo e vai dar aos pobres, que você vai sair brigando com todo mundo, rejeitando todo mundo. Não quer dizer que você vai chegar, vai xingar a tua família porque você não é crente, porque... Não é isso. Mas é um coração tão entregue, tão rendido a Cristo, que nada disso tem mais valor do que Ele. Nada disso é mais importante do que servir, seguir, amar, obedecer a Cristo. Ele fala tudo quanto tem. Tudo o que nós temos. Você já fez um balanço de tudo que você tem? Você já avaliou tudo o que você tem? Você sabe dizer tudo o que você tem? Incluindo bens materiais, incluindo pessoas, incluindo tudo na tua vida. Tudo. Esse tudo é nada quando se coloca diante de Cristo. Todo o nosso amor, toda a nossa dedicação, todo o nosso apego, não tem valor nenhum se nós não estivermos rendidos a Cristo. O coração do discípulo, ele está disposto a rejeitar, a abrir mão de tudo por Jesus. Abrir mão até da própria vida. Né? Caminhar de cabeça erguida, cantando louvores para a morte, para a execução. Como muitos cristãos fizeram no primeiro século, como esses cristãos da Nigéria fizeram. Ano passado completou 10 anos de que cristãos foram executados em uma praia e esse vídeo circulou o mundo todo. E ano passado esse vídeo voltou a circular porque completavam-se 10 anos então. E quando nós abrimos esses vídeos, nós vemos que a gente está no paraíso. A gente está vivendo o céu aqui na terra, porque nós não temos essa perseguição aqui no nosso país. Só que quando nós não temos essa perseguição, nós entramos em um comodismo, nós entramos em um estado onde nós nos apegamos aos bens, onde nós nos apegamos às pessoas, onde nós nos apegamos a satisfazer os nossos desejos, aos nossos prazeres, à nossa carne, porque nós temos liberdade para isso.
Enquanto muitos, mundo afora, estão sofrendo com a perseguição e perdendo a própria vida, perdendo tudo o que tem por amor a Cristo. O nosso amor não está sendo provado, nós não estamos sendo testados ainda. Mas um dia, eu acredito, e o Senhor Jesus disse que vai chegar a perseguição. Nós vamos ser colocados à prova. E nesse dia, só os verdadeiros discípulos permanecerão. A multidão não. A multidão, quando o Senhor Jesus foi colocado diante deles, gritaram: crucifica. Os discípulos, por mais amedrontados que estivessem, quando o Senhor Jesus ressuscitou, estavam novamente com Ele. Os discípulos permanecem. Os discípulos verdadeiros abriram mão de tudo para seguir Jesus. Aqueles que amam Jesus, aqueles que o conhecem intimamente, esses abrem mão de tudo por Ele. O texto continua, versículo 28. Do versículo 28 em diante, ele começa a contar duas parábolas. E ele vai falar sobre um homem que queria construir uma torre. E esse homem então sentou, fez os cálculos e viu que ele poderia construir essa torre. E o Senhor Jesus então pergunta: quem, ao fazer uma construção, não se assenta primeiro para calcular se ele vai chegar ao fim dessa obra com o que ele tem? Se ele vai poder concluir essa obra com os recursos que ele tem? Depois ele vai usar o exemplo aqui, a parábola de um rei, que sai para a guerra com 10 mil homens. E esse rei tem que encarar um exército com 20 mil homens, o dobro. E a pergunta novamente é: será que esse rei não se assenta, faz o cálculo, se ele vai conseguir com 10 mil homens vencer 20? O que o Senhor Jesus chama a atenção aqui é que os verdadeiros discípulos, eles também fazem o cálculo. Mas que cálculo é esse? Tem uma matemática do Evangelho, uma matemática da fé. O cálculo é o seguinte: quanto vai custar para seguir Jesus? O que vai custar para seguir Jesus? Quando você foi chamado pelo Evangelho e foi tocado pelo Evangelho, você se fez essa pergunta? Você fez esse cálculo? O que vai me custar seguir Jesus? Terei que abrir mão de algumas coisas? Terei que rejeitar? Muitas pessoas, elas vêm em busca de bênçãos, elas vêm em busca de satisfação, realização, elas vêm em busca de emoções. Muitas pessoas no meio evangélico vêm atrás disso. Então nós vemos as igrejas enchendo e nós vemos promessas de bênçãos, nós vemos promessas de prosperidade, nós vemos promessas de muitas coisas. Só que essas pessoas que vêm atrás disso, elas não fazem o cálculo que se a perseguição chegar, que se custar algo no futuro, será que elas vão permanecer? Será que elas vão ficar firmes até a volta de Jesus? Até o seu último dia aqui na terra? Não, não vão ficar. Porque o que elas estão procurando não é Cristo. É algo material ou alguma satisfação, alguma realização pessoal que não tem a ver com salvação. Que não tem a ver com novo nascimento, como foi cantado aqui. Então elas não fazem o cálculo. Elas só vão em busca daquilo que satisfaz o seu coração, os seus desejos, os seus anseios. Então quando nós olhamos para Jesus, Ele vai dizer: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, se você quiser seguir Jesus, você tem que estar consciente de que você vai ter que rejeitar uma série de coisas, de que você vai ter que passar por uma série de sofrimentos, de que talvez você perca tudo, como os irmãos da Nigéria perderam. Eu estou usando eles como exemplo porque é muito marcante esse testemunho, esses dados aqui. Eles são verdadeiros discípulos e estão na glória. Então, o cálculo que deve ser feito é: eu estou disposto a abrir mão de tudo, eu estou disposto a sofrer por Cristo, eu estou disposto a morrer por Cristo, eu estou disposto a viver por Cristo, dedicar a minha vida a Cristo, servir a Cristo todos os dias. Esse é o primeiro cálculo. O segundo cálculo é: quanto custa não seguir Jesus? Quanto vai custar se você e eu, nós não seguirmos Jesus? Se nós não formos verdadeiros discípulos de Jesus, quanto vai custar? Vocês podem me responder? Quanto custa para quem não segue Jesus? A vida? Liberdade, vida eterna, eternidade. Vai custar a vida eterna, vai custar nossa alma. O que nós temos
de mais valioso é o que o Senhor Jesus nos dá, a eternidade. Então seguir Jesus vai custar algumas coisas. Talvez você tenha que abrir mão de alguns prazeres ilícitos que a palavra de Deus não aprova. Talvez você tenha que abrir mão das riquezas, talvez tenha que abrir mão de pessoas. Mas se você não seguir Jesus, você estará abrindo mão da vida eterna, da salvação. Então esse é o cálculo que o Senhor Jesus quer que os seus discípulos façam. Ele está falando para a multidão. Olha, me seguir vai ter um custo, com certeza. Mas não seguir custa muito mais caro. Uma vida com Jesus pode ter algumas coisas que a gente vai abrir mão. Mas uma vida sem Jesus nem vida é. É uma vida finita. É morte eterna. Não é vida. Então é isso que o Senhor Jesus quer que as pessoas compreendam. Que se para seguir a gente vai abrir mão de alguma coisa, para não seguir a gente abre mão de muito mais. Algo muito mais precioso, algo muito mais valioso, que é a salvação, que é a vida eterna, que é o deleite na presença dEle, que é o prazer incalculável de viver a eternidade na presença dEle. Muitas vezes as pessoas não fazem o cálculo e elas trocam o prazer eterno, o deleite eterno por alguns momentos de prazer aqui nessa terra. Há um pregador famoso do passado que dizia: as pessoas trocam a eternidade por 80 anos de prazer aqui na terra. Quando vivem 80? Muitas pessoas têm caminhado. Nós viemos de uma semana onde é celebrada a festa da carne, o carnaval. Nós não participamos disso, mas tem um mundo aí fora participando disso. Pessoas que estão dormindo, que estão cegas, que não conseguem olhar um palmo à frente do próprio nariz quando o assunto é a eternidade. E essas pessoas estão ouvindo o Evangelho, porque o Evangelho é pregado no Brasil livremente, e estão rejeitando, não estão seguindo a Cristo, não estão sendo seus discípulos. O destino é doloroso, o destino é trágico daqueles que não seguem Jesus, e Ele nos chama a fazer esse cálculo. Começar a seguir Jesus por qualquer motivo que não seja Ele, que não seja a presença dEle, que não seja a obra dEle, não vai nos levar muito longe na fé. Agora, quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos aquilo que Ele fez por nós, e nós estamos dispostos a encarar tudo, a sofrer tudo, a abrir mão de tudo por Ele, por amor a Ele, pela nossa eternidade, aí sim nós vamos poder ouvir aquilo que só Jesus pode dizer: entra no meu descanso, entra no meu reino, entra para participar da eternidade.